Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen, de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos nos aprofundar em um assunto essencial para a interpretação e produção de textos: identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Vamos lá? Ei, bonitos! Quem lembra da nossa conversa sobre gêneros textuais? Muito bem! Agora vamos continuar nosso bate-papo sobre eles. Afinal, os textos estão em todos os lugares e precisamos da escrita e da fala para nos comunicar. E essa comunicação é importante para nossas atividades diárias. Lembrem-se que qualquer texto possui uma finalidade. Assim, a mensagem transmitida por meio de um texto verbal ou não verbal, ou que possui linguagem mista, quando um texto é formado pela escrita e pela imagem, pretende cumprir um objetivo sociocomunicativo. Sociocomunicativo é uma palavra muito longa, né? Já falamos sobre ela algumas vezes, mas vamos dividi-la para lembrarmos o significado. Sócio vem de social, ou seja, convívio social, e comunicativo vem da palavra comunicar. Então, quando falamos de objetivo sociocomunicativo, é para indicar a finalidade do texto dentro da situação em que ele está inserido. Além disso, por conta de existir diferentes gêneros inseridos no nosso dia a dia, como propagandas, cardápios, notícias, histórias em quadrinhos, tirinhas, além de outros. Cada um vai ter uma função e uma finalidade quando comunicar determinada mensagem, que pode ser divertir, informar, distrair, convencer, ordenar, criticar e até mesmo fazer o leitor refletir sobre algo. E para organizar nosso encontro de hoje, vamos detalhar 3 gêneros textuais: crônica, notícia e poema. Bonitos, a crônica é um texto que pode misturar realidade com ficção, que é a invenção de uma história. Isto acontece porque relata um acontecimento comum da vida e reflete o meio social, assim como os costumes de um tempo a partir da linguagem literária. Ela é escrita em parágrafos, geralmente produzida para jornais e revistas, podendo ter apelo informativo, literário, humorístico, reflexivo ou crítico. Além disso, precisamos ficar atentos às leituras que realizamos, pois uma determinada crônica pode apresentar mais de uma finalidade. Acompanhem a leitura de uma crônica comigo. A bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5, sem ser oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: "Legal!" Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. "Como é que liga?" perguntou. Como é que liga? Não se liga." O garoto procurou dentro do papel de embrulho. "Não tem manual de instrução?" O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Bonitos, o texto utilizou de uma situação real que pode gerar o riso
para causar a reflexão no leitor, ou seja, a parte subjetiva. Assim, temos uma crônica. Já a notícia é um gênero textual que tem como principal finalidade informar sobre um acontecimento recente do cotidiano e que teve grande repercussão em uma localidade. Estudante, você já deve estar familiarizado a esse gênero textual, não é mesmo? Provavelmente em algum momento você presenciou a transmissão de uma notícia pela televisão, revistas, rádio ou pela internet mesmo, porque elas são repassadas tanto pela fala quanto pelo texto escrito. Vamos a um exemplo. Estudantes do ensino técnico desenvolvem aplicativo para tradução em Libras. Iniciativa inclusiva aguarda investidores para se tornar realidade. Cerca de 10 milhões de pessoas têm alguma deficiência auditiva no Brasil, mas só 22,4% sabem usar a linguagem de sinais para se comunicar. A informação divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, marca o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras, forma de comunicação e expressão usada pela comunidade surda no Brasil, celebrada nesta semana. Notem que a notícia transmite uma informação sobre um aplicativo para tradução em Libras. Além da crônica e da notícia, outro texto que você já deve ter visto é o poema, pois ele está presente em inúmeros materiais didáticos e até mesmo na internet. A finalidade do poema é muito ampla, pois por ser um gênero textual relacionado à literatura, a sua criação é mais livre e pode distrair, divertir, criticar e até mesmo apresentar um assunto para o leitor. Além disso, bonitos, na estrutura do texto, cada linha do poema é chamada de verso. Acompanhem agora a leitura do poema em tela. Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão! Bonitos, vamos retomar a estrutura do poema. Cada linha do poema é chamada de verso. Cada conjunto de versos é chamado de estrofe. Nosso poema tem, então, 8 versos divididos em 2 estrofes. Ainda, notaram os sons parecidos entre as palavras zangado e levantado no segundo e quarto versos? E entre as palavras chão e grandão no sexto e oitavo verso? Essa combinação de sons ao final de cada verso é chamada de rima. Percebam também que o texto pontinho de vista fala sobre a visão de alguém sobre determinada situação ser diferente da pensada por outro alguém. Inclusive, os amigos de uma criança e a formiga são mencionados no texto para mostrar que os seres têm interpretações diferentes da altura do menino. Assim, por meio do próprio poema, alguém apresenta o que é um ponto de vista, ou seja, um modo de perceber alguma coisa. Olha só, estudantes, concluímos a nossa teoria. Então, é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Bonitos! Acompanhem comigo o trecho do poema. Sono pesado. Toca o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta, tá na hora de acordar. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante.
Sentado nas minhas costas há um enorme elefante. Mas meu pai insiste tanto que eu levanto, carrancudo. Vou para a escola, que remédio, com o bicho nas costas e tudo. E o nosso enunciado pede o seguinte: podemos concluir que o poema Sono Pesado tem o objetivo de: letra A, instruir sobre como acordar. Letra B, divulgar os despertadores. Letra C, criticar o elefante. Ou letra D, mostrar uma experiência. Agora é com vocês. Tempo na telinha. Bonitos! Pela leitura do poema, é possível identificar que o texto não pretende ensinar algo. Por isso, não pode ser a letra A, instruir sobre como acordar. Além disso, existe a menção do toque do despertador no primeiro verso. Toca o despertador. Mas o texto não pretende divulgar este objeto. Percebam que o foco do texto é o sono pesado. Então, não pode ser a letra B. Estudantes, observem comigo esse trecho. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas há um enorme elefante. Vejam que não existe uma crítica a um animal, pois a palavra elefante é usada para a criança justificar a sua dificuldade em acordar, o que nos faz eliminar a letra C. Professora, mas existe mesmo um elefante nas costas do menino? Não, bonitos, é só uma maneira de ele dizer que está carregando algo pesado, neste caso, o sono. Estudantes, notem que o menino está contando no poema sua experiência de acordar pela manhã e como ele se sente quando o pai o acorda. Por isso, nossa alternativa correta é a letra D, mostrar uma experiência.
Bonitos, agora vamos para a leitura desse texto. O pavão. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o brilho de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se divide, como em um cristal. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz, ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Bonitos, vamos entender o significado de algumas palavras. Matiz são graduações de uma cor e pigmento é a matéria escura natural ou artificial usada como corante. Agora sim, vamos ver o que o enunciado da questão pede. A crônica O Pavão foi escrita por Rubem Braga, grande cronista brasileiro. Assinale a alternativa que apresente a finalidade do texto. Letra A. Apresentar as experiências do narrador segundo o seu ponto de vista. Letra B. Considerar as características físicas dos artistas de modo a focar em suas cores. Letra C. Ensinar os hábitos do pavão ao leitor, pois são iguais aos hábitos dos artistas. Ou letra D. Refletir sobre a prática de leitura que leva a conhecer melhor os animais. Agora é com vocês! Bonitos, conforme vimos no texto O Pavão, podemos identificar que o nome do animal se repete ao longo do texto, mas não há menções sobre os hábitos do pavão. Por isso, já descartamos a alternativa C. Além dessa alternativa, já podemos descartar a letra B. Considerar as características físicas dos artistas de modo a focar em suas cores.
pois não há menção sobre as características físicas dos artistas. O que há é uma comparação do trabalho dos artistas com o mistério e a simplicidade das plumas do pavão. Agora, estudante, temos as alternativas A e D, mas também podemos verificar que o objetivo do texto não é fazer uma reflexão sobre a prática de leitura nos levar a conhecer os animais. Perceba que essa palavra no plural pode se referir a várias espécies de animais, e não é o caso do nosso texto. Logo, descartamos a alternativa D. Assim, chegamos à nossa alternativa correta, a letra A. Apresentar as experiências do narrador segundo seu ponto de vista, já que o narrador, ao contar a história, tem como objetivo apresentar as experiências cotidianas dele. Por isso, escreve em primeira pessoa, eu, e usa a descrição da forma física do pavão para comparar ao trabalho do artista, que para atingir o luxo precisa unir a grandiosidade à simplicidade. Bonitos! O texto base para a nossa questão é: casos de dengue aumentam em exames de laboratórios privados. O número de exames com resultado positivo para a dengue realizados em laboratórios privados entre os dias 17 e 23 de março cresceu 221% em relação à primeira semana epidemiológica de 2023. Os dados são da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Abramed, e mostram evolução de 26,51% para 33,74% na positividade dos resultados nesse período. O volume de exames feitos em tais estabelecimentos no período aumentou 152%. Segundo o presidente do Conselho de Administração da Abramed, Wilson Skolnick, o aumento da procura por exames para diagnosticar a dengue e a crescente positividade nos resultados se explicam pelo fato de o país viver uma temporada de chuvas, apesar de já estar no outono. Bonitos! A palavra epidemiológica significa relativo à epidemiologia, ou seja, a área que estuda os fatores e os determinantes dos problemas de saúde, de doenças. Agora que esclarecemos, vamos ler o enunciado da questão. Após a leitura do texto, podemos identificar que sua finalidade relaciona-se. Letra A divulgação de formas de prevenção da dengue e instruir os leitores. Letra B, a associação do aumento de casos da dengue ao baixo número de chuvas no verão. Letra C, ao aconselhamento para que as pessoas façam o exame de identificação da dengue. Ou letra D, a divulgação de dados sobre o aumento de casos de dengue em exames laboratoriais. Agora é com vocês!
Bonitos, por ser uma notícia, já sabemos que o objetivo é informar algo ao leitor. E pelo próprio título do texto, casos de dengue aumentam em exames de laboratórios privados, podemos ter uma base do que irá tratar a informação. Pela leitura da notícia, verificamos que não há informações sobre quais atitudes adotamos para evitar a dengue. Por isso, o texto não tem por finalidade divulgar formas de prevenção, como sugere a alternativa A, nem aconselhar pessoas a realizar exames, conforme afirma a letra C. Outro ponto importante para analisarmos é que o segundo parágrafo do texto nos esclarece que existe um aumento tanto da procura de exames para detectar a dengue, como a confirmação dela devido ao aumento de chuvas, como no trecho. Resultados se explicam pelo fato de o país viver uma temporada de chuvas, apesar de já estar no outono. Assim, já descartamos a alternativa B, que afirma o aumento de casos e exames devido ao baixo número de chuvas no verão. Logo, nossa alternativa correta é a letra D, a divulgação de dados sobre o aumento de casos de dengue em exames laboratoriais, tendo em vista que tanto o título do texto quanto os dados da notícia divulgam os dados dos casos de dengue, confirmados em laboratórios privados. Ei, bonitos! Tenho certeza que vocês arrasaram nos exercícios de hoje. E para o conteúdo ser fixado, vamos retomar o conceito principal da aula. Gênero textual é o texto em si, e cada texto tem uma finalidade, ou seja, um objetivo. Assim, uma notícia tem como objetivo transmitir uma informação ao público sobre determinado acontecimento. A crônica pode ter como objetivo transmitir uma reflexão sobre algo do cotidiano ou criticar um acontecimento ou situação. O gênero poema, que foi apresentado na teoria, pode também divertir, criticar e ter outras finalidades, porque é um gênero textual de escrita mais livre, e assim sucessivamente. Estudantes, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo.